de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Essa é uma das histórias mais conhecidas, né, de todo o Evangelho, embora só Lucas narre esse acontecimento, né? Jesus teve inúmeros encontros durante o seu ministério. Inúmeros, a gente podia pegar aqui vários outros exemplos de encontros que o Senhor Jesus teve durante o seu ministério, encontros que transformaram vidas, pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram transformadas completamente. A gente pode citar o encontro com Pedro, com João, com Tiago, com André, que inclusive deixaram para trás a sua profissão, o seu trabalho de pescadores, para seguirem a Cristo, para se tornarem discípulos e apóstolos do Senhor. Podemos falar de Levi, que também era um publicano, que estava numa coletoria, e que também abriu mão do seu trabalho, que era próspero, depois de um encontro com o Senhor Jesus. Podemos falar de Nicodemos, que teve um encontro com o Senhor, ele que era um mestre da lei, um homem honrado na sua posição religiosa, e também se tornou um seguidor de Jesus. Poderíamos falar de Maria Madalena, da mulher do fluxo de sangue, e também da samaritana. Eu confesso que quando estava preparando essa palavra, a samaritana me veio muitas vezes, porque o encontro de Jesus com a samaritana também foi um encontro maravilhoso, né? Mudou a vida daquela mulher, transformou completamente a vida dela. Mas esse encontro com Zaqueu, né? Ele é de uma extrema simplicidade, muito simples o acontecimento. Você lê essa história para uma criança, ela entende o que aconteceu, não precisa nem ficar explicando, né? Então esse texto, por ser muito simples, né, ele se encaixa bem nesse propósito nosso, que é falar sobre a transformação ocorrida no coração de um pecador. A transformação ocorrida no coração de um pecador. E aí nós nos identificamos, porque todos nós somos pecadores, e um dia nós tivemos também um encontro com o Senhor Jesus, e se alguém aqui não teve, que seja essa noite, mas aqui eu estou vendo todos os irmãos conhecidos, né? Nenhum visitante. Eu creio que todos já tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas cabe para nós uma reflexão profunda nessa noite. Se depois desse encontro que eu tive com o Senhor Jesus, de fato a minha vida foi transformada, se ela continua nesse processo de transformação, ou se estagnou, se parou e de repente até voltou atrás. Então nós vamos refletir um pouco sobre essa transformação que ocorre no coração de um pecador, e Zaqueu é um grande exemplo para nós. O texto começa dizendo que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Só para a gente ter uma noção do panorama, Jericó era uma cidade importante naquela época, era uma cidade onde tinha um próspero comércio. Havia em Jericó uma concentração de sacerdotes, porque havia ali uma sinagoga muito boa, muito grande, uma sinagoga importante de uma cidade grande. E havia muitos ricos nessa cidade, porque era um centro comercial, de produtos que vinham da Ásia e vinham ali para o Oriente Médio, onde hoje está a nação de Israel, toda aquela região, e que ia até a região do Império Romano. Era uma área onde circulava muito comércio. Então havia muitas pessoas prósperas nesse lugar, e logicamente o Império Romano estabeleceu na cidade de Jericó um posto alfandegário, que se recolhia impostos para o imperador. Havia em Jericó vários publicanos, vários coletores de impostos, e havia um que era o maioral deles, Zaqueu. Zaqueu era como se fosse um gerente, alguém que gerenciava toda a coletoria da cidade de Jericó. Ele não era só um simples coletor, ele era um gerente, um líder, a gente pode entender assim, dos coletores de impostos. Muito rico. O texto inclusive diz que ele era homem rico, próspero, né? E odiado pelo povo. Todo cobrador de impostos era odiado, porque ele era alguém do povo que cobrava impostos para uma outra nação, para o Império Romano.
E não só por isso, além deles cobrarem impostos, né, a natureza caída do ser humano, logicamente eles também cobravam às vezes a mais do que deviam, retinham esse valor para eles, ou eles desviavam daquilo que era para ser enviado para o governo. Então eles tinham um enriquecimento ilícito, um enriquecimento pecaminoso, e isso era conhecido do povo. E Zaqueu era odiado do povo, justamente por essa causa, né? Mas algo aconteceu com Zaqueu. Ele tinha ouvido falar da fama de Jesus. Aliás, a fama de Jesus já era notória em toda aquela região. E Zaqueu, tendo ouvido falar de Jesus, ele se interessa em querer saber quem era Jesus. E mais do que isso, ele queria ver Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, amados? O que estava acontecendo com Zaqueu? Essa curiosidade intrigante no coração dele era uma ação íntima e oculta do Espírito Santo. Traga para o momento em que você começou a ser trabalhado pelo Espírito Santo, mesmo sem ter percebido, mas o Espírito Santo já te impelia, te chamava, te atraía para que você buscasse a presença de Deus, para que você se despertasse em querer conhecer quem era Jesus. E como Zaqueu começou a ser despertado, ele desejou ver Jesus. Uma figura importante está vindo na minha cidade, e eu quero ver quem é Jesus. Eu não quero apenas ouvir falar, os meus olhos querem ver quem é Jesus. Essa atração não aconteceu conosco um dia? Aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Talvez esteja acontecendo com um novo convertido, alguém que está recebendo aí um impulso do Espírito Santo para querer saber mais e conhecer mais de Deus. Mas isso não é só para o passado. Esse impulso deve estar acontecendo na nossa vida agora, mesmo para nós que já recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso foi tratado muito lá no nosso acampamento. Esse despertamento, esse chamado a contemplar, a buscar a presença de Jesus, a querer ver Jesus como realmente Ele é, na sua santidade, na sua realeza. Isso estava acontecendo no coração de um pecador. Isso deve acontecer no nosso coração, o desejo de continuar prosseguindo, conhecendo quem é o Senhor Jesus Cristo. Então Zaqueu é atraído. Ele é atraído e ele faz algo que lhe custava alguma coisa, um esforço. Conhecer Jesus exige um esforço e exige uma renúncia. Imagina ele sendo um homem rico, tendo que sair da sua casa, que certamente era uma casa notável dentro de Jericó, e se embrenhar no meio daquela multidão cheia de pobres, cheia de gente de todo jeito, para ver quem era Jesus. Um homem rico com as suas vestes diferenciadas, tendo que se embrenhar no meio da multidão, para saciar um desejo que estava ali no seu coração incontrolável. Ele não conseguiu ficar retido na sua casa, ele teve que sair da sua casa, teve que quebrar o seu orgulho, como nós temos que quebrar o nosso orgulho todos os dias, porque se deixar o orgulho toma conta do coração. E Zaqueu quebrou o seu orgulho, saiu e foi ali enfrentando uma multidão que lhe odiava. Provavelmente ele ouviu xingamentos. E aí tinha um problema, um obstáculo. Além de tudo isso, uma condição física que impedia de ele conseguir ver Jesus. O texto diz no versículo 3 que ele procurava ver quem era Jesus, mas havia uma multidão e Jesus já vinha vindo, talvez o barulho lá adiante, e ele não conseguia ver. E tinha um obstáculo físico. Ele era um homem de pequena estatura. Sabe o que isso aponta para nós? Quais são os obstáculos da nossa carne hoje que estão nos impedindo de a gente ter uma visão clara de Jesus na nossa vida? Qual é a limitação física da carne que tem me impedido de eu crescer, de eu buscar, de eu querer ver Jesus de fato como Ele é? Cada um deve refletir nesse ponto. Na minha carne, na minha limitação física, na minha carnalidade, na minha humanidade,
Zaqueu tinha literalmente, né, uma baixa estatura. Mas o que é baixo em minha vida, que tem me impedido de eu desfrutar de uma visão de quem é o meu Salvador? Cada um traga isso para si. E dentro daquele obstáculo, daquela situação, embora Zaqueu fosse um homem rico, não tinha nenhuma necessidade financeira, nenhuma necessidade natural, o que ele quisesse comprar, ele podia comprar. A alma de Zaqueu era uma alma seca, necessitada de Deus. Havia um vazio ali que a riqueza dele não podia complementar. Havia algo no seu interior que ele sabia que faltava, e era a presença de Deus, era a presença de Jesus, era sair fora daquela circunstância que ele vivia, para conhecer algo maior. Então, naquele conflito que ele estava vivendo, no conflito da sua alma, aquele era um dia de decisão para Zaqueu. Ele falou: ou eu aproveito esse dia para ver Jesus, ou eu não vou ver nunca mais, não sei quando ele vai passar novamente. Aliás, ele não teria visto nunca mais, porque depois disso Jesus entra em Jerusalém, e logo na sequência ele vai ser preso e levado à cruz e tudo mais. Aquele era o momento de Zaqueu. Eu me lembro, nos anos da minha conversão, um dos ministérios de louvor que mais tocou a minha vida, pelas canções, pelas letras, era o Ministério Santa Geração, do pastor Antônio Cirilo. E interessante que os primeiros CDs do Antônio Cirilo nunca tinha nenhuma foto dele, eu não sabia como ele era. Eu imaginava ele de um jeito totalmente diferente, até que um dia eu soube que ele ia vir ministrar aqui perto, e eu fiz mais ou menos como Zaqueu, eu não me di esforços. Eu trabalhava no período da tarde, eu dei um jeito, conversei com a chefia na empresa que eu trabalhava, combinei com a minha esposa, nós saímos e nós viemos para aquele local, que era aqui na Árvore da Vida, para que eu conhecesse pessoalmente alguém que eu admirava e que Deus estava usando muito para edificar a minha vida através das canções. Eu fiz um esforço. Para mim era algo importante. Qual é o esforço que nós estamos fazendo hoje em relação à nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Qual é o esforço que eu tenho feito para aprofundar a minha intensidade de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Zaqueu tomou uma decisão e fez um esforço. Esforço. Que realmente custou algo. Quebrou o seu orgulho e foi adiante. E aí ele fez algo que para ele, um homem rico, que usava sempre vestes especiais, era vergonhoso. Subir numa árvore, coisa de criança, né? Subir numa árvore. E foi exatamente o que ele fez. Ele venceu o orgulho, venceu aquela situação. O conflito que ele tinha na sua alma era maior, ele sobe numa árvore. É vergonhoso, não é? Um adulto ter que subir numa árvore. E ele naquela árvore, que era um sicômoro, é uma espécie de uma figueira de uma qualidade inferior. Provavelmente aquela árvore ficava bem à beira, imaginar na cidade, se fosse uma cidade hoje, ficaria na calçada, a rua, né? E sabia que Jesus ia passar por aquela rua, o tumulto já vinha vindo. Ele sobe naquela árvore, com as suas vestes de rico, provavelmente zombaram dele. E ali ele fica esperando aquele momento. E aí então, amados, acontece um encontro que havia sido marcado na agenda de Jesus. Assim como Jesus tinha um encontro marcado com aquela samaritana, que ele manda os discípulos irem à frente, vão procurar alimento. Ele resolve ir para Galileia, tinha outro caminho, mas ele quis passar por Samaria. E ali, né, ele encontra com aquela samaritana à beira do poço de Jacó, e tem aquela conversa, e aquela mulher é transformada. Zaqueu tinha esse encontro marcado. Zaqueu não sabia, mas na agenda de Deus,
essa data já estava marcada. Eu gosto de lembrar das datas marcadas, né, dos encontros que eu tive com Deus, né, principalmente no encontro que me levou a uma conversão, a uma entrega da minha vida, né. A gente não esquece, né, não esquece mais. Sempre tem uma data especial, né, para nós foi um domingo de manhã numa escola bíblica, uma data que quando eu lembro e compartilho me emociona. No domingo passado pela manhã, no final no trabalho que a gente teve aqui do Conexão Manaim, a gente sentou em pequenos grupos, 2, 3, 4, para compartilhar como foi a nossa experiência de conversão. E a hora que eu estava compartilhando a minha experiência de conversão com o Vladimir e com o Paulo, eu me comovi, eu acabei chorando. E depois eu ouvi a experiência deles, né, que eu não sabia como tinha sido. A gente caminha tantos anos com os irmãos e a gente não sabe como foi a experiência de conversão deles. E a gente teve essa experiência aqui, domingo passado, né? Por isso que eu insisto para que vocês venham nesse trabalho que está sendo feito, tem sido muito bom. Mas aquele foi o dia do encontro de Zaqueu. E naquele momento, quando Jesus chega perto daquela árvore, ele olha para cima. Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. Os olhos de Jesus cruzam com os olhos de Zaqueu. Que coisa linda. Imagina, tenta lembrar, né, o dia que isso aconteceu espiritualmente na sua vida, né? Quando você sentiu, embora não fosse visível, mas você tinha plena certeza que o Senhor Jesus estava ali, falando ao teu coração, que o Espírito Santo estava ali, tocando o íntimo do teu coração, para que você se rendesse. Isso é maravilhoso, amados. Esse encontro foi uma manifestação da graça de Deus para com a vida de Zaqueu, e foi uma manifestação da graça de Deus para com a nossa vida, e glória a Deus por isso. Quando aquilo acontece, Jesus dá uma palavra de ordem para Zaqueu: desce depressa, porque hoje convém que eu vá na tua casa. Ele não hesitou nem um minuto. Quem hesitaria, né? Jesus, a quem eu só queria ver agora, vai vir na minha casa. Que honra, que privilégio, né? E naquele momento, né, ele desce depressa para receber Jesus na sua casa. O desejo de Zaqueu ver Jesus fazia parte da graça de Deus para a vida dele. Os religiosos, os fariseus, os sacerdotes, não podiam acreditar que um homem pecador como Zaqueu pudesse ser alcançado, pudesse haver a possibilidade de arrependimento na vida dele. E muitas vezes a gente olha para alguém que está vivendo nessa situação desprovido da graça de Deus, e às vezes a gente pode olhar e pensar: não tem mais jeito para esse não. Isso é um ato de religiosidade, que nunca aconteça isso na nossa vida, de olhar para alguém que está lá perdido, desprovido da graça de Deus, e você dizer: isso não tem mais jeito, isso é caso perdido. Eu quero dizer que não há casos perdidos para Deus, nem para um homicida, nem para uma prostituta, nem para um adúltero, nem para um homossexual, nem para um ladrão, nem para um mentiroso, nem para um devasso. Não há caso perdido para Deus. Todos podem ser levados ao arrependimento, porque esse trabalhar começa da parte de Deus, começa de um agir do Espírito Santo, que começa a incomodar o nosso coração, e Deus usa todos os recursos que Ele quiser. Ele pode nos levar a uma crise financeira, pode nos levar a um desemprego, pode nos levar a uma situação de enfermidade, pode nos levar a uma situação em que nós jamais esperávamos passar por ela, para que a gente venha a se render, a se reconhecer diante dEle como pecador. Pode nos levar ao fundo do poço, para um propósito de graça, de salvação. E Zaqueu, então, ele passa por essa experiência de uma forma diferente, não precisou chegar a uma depressão, ao fundo do poço. A vida dele estava indo muito bem, mas ele era um pecador, ainda não tinha se reconhecido como pecador. E quando Jesus vai à casa dele, né,
Apocalipse 3:20 é um versículo conhecido, diz: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Jesus queria sentar à mesa com Zaqueu. Jesus quer sentar à mesa com cada um de nós. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos nos assentando à mesa com Jesus. Por isso que não é um momento só simbólico, algo religioso, é muito mais do que uma simples cerimônia. Deve haver a consciência de que estamos nos sentando à mesa com Jesus, intimidade, comunhão. E naquele momento, a palavra não diz como foi toda a conversa de Jesus com Zaqueu e com a família dele, naquele momento que eles estavam ali ceando. Mas certamente houve um bom bate-papo. A palavra revela qual foi a resposta de Zaqueu, mediante aquele encontro com Jesus Cristo. E isso é importante. Porque em dado momento, o texto diz assim no versículo 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse para Jesus: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Por que ele fez isso? Ele não era obrigado a dar aos pobres a metade dos seus bens. E mais, ele diz assim: e aqueles a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso ele era obrigado a fazer. Sabe o que está implícito aqui, amados? Um arrependimento genuíno. Um encontro com Jesus que gerou um arrependimento verdadeiro, com atitudes de arrependimento. E a atitude, a demonstração do seu arrependimento, foi que ele iria devolver 4 vezes mais aqueles a quem ele havia roubado, defraudado. Isso era cumprimento de uma lei judaica, onde alguém que roubava algo devolvia 4 vezes mais. Essa lei foi adotada até pelo Império Romano na época. Um ladrão tinha que devolver 4 vezes mais. E ele tinha dinheiro suficiente para olhar os seus arquivos e devolver 4 vezes mais para aqueles que ele tinha roubado. E ele tinha riqueza suficiente acumulada, que ele não achou mais digno de reter aquela riqueza ilícita e distribuir aos pobres. Provavelmente, Zaqueu ficou numa condição bastante difícil em relação ao que ele tinha. Mas a sua conversão levou a compreender que toda aquela riqueza ilícita não era digna de ser usufruída por ele. Quando nós nos arrependemos, a gente tem que fazer conserto. Se eu prejudiquei alguém, eu preciso ir até aquela pessoa e pedir perdão. Isso é a prova do meu arrependimento. E fecha a brecha espiritual. Porque não basta eu me arrepender diante de Deus, e Deus me perdoa, mas eu não fazer o conserto que eu tenho que fazer. Precisa ir fazer o conserto. Fazer o pedido de perdão. Dizer: olha, eu prejudiquei a sua vida. Me perdoa. E se houve prejuízo financeiro, que seja até mesmo devolvido. Entende, amados? Uma atitude real de arrependimento, ela gera essa atitude de transformação. Uma prova de que realmente houve uma mudança de vida. E isso aconteceu na vida de Zaqueu, no texto que nós lemos, muito simples, né? Mas um arrependimento que levou uma atitude prática, demonstrou com uma prática aquilo que havia acontecido no seu coração. Agora sim, Zaqueu podia fazer jus ao significado do seu nome. O nome Zaqueu vem do hebraico Zakai, que significa puro e reto. Imagina alguém que vivia na condição dele, com esse nome, né? Agora fazia jus, se tornou um homem puro, reto diante de Deus. A tradição judaica diz que Zaqueu, depois da morte do Senhor Jesus, se tornou um seguidor dos discípulos e terminou como bispo na igreja de Cesareia. A tradição diz isso, a Bíblia não, né? Isso vem da tradição de livros históricos. Talvez a fonte seja Flávio Joséfo, que foi um historiador, mas onde eu pesquisei fala, olha,
ele ainda terminou como bispo numa igreja. Creio que seja verdade, né? Acabou entregando completamente a sua vida, não dava mais para viver do que ele fazia, teve que abrir mão daquela profissão e seguiu em frente de outra forma. Conversão genuína, transformação. O texto diz que a alegria tomou conta do coração dele, se encheu de alegria desde aquele encontro. E isso passou a fazer parte da sua vida. E amados, olhando para essa história tão simples, tão conhecida, nós precisamos trazer para a nossa vida. O que isso tem a ver comigo hoje, né? O que eu posso trazer para mim, além de tudo aquilo que eu já trouxe de reflexão dentro dessa palavra. O meu propósito hoje, em relação a essa palavra, é para que conflitos de alma sejam resolvidos nessa noite. Se você está vivendo algum tipo de conflito de alma, se no seu interior há algo que ainda tem se colocado em obstáculo em relação à plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, embora já tenha sido convertido, talvez até vários anos, né? Mas o propósito de Deus é que haja um tratamento de cura nas nossas vidas, na nossa alma, no nosso interior. É que haja nessa noite uma restauração, que você tenha consciência que ninguém está fora do alcance da possibilidade, não só de arrependimento, mas de restauração dessa comunhão plena com Deus. Alguns chamam isso de voltar ao primeiro amor, de resgatar o relacionamento, de sentar-se à mesa com Jesus. Entenda isso de uma forma relacional. Nós não temos condição, né, de fazer um banquete, de sentar com Jesus, né? Ele não está mais fisicamente em nosso meio, mas nós temos a condição de espiritualmente resgatar essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Esse é o propósito, é o plano de Deus para cada um de nós, que um dia tivemos um primeiro encontro, mas um encontro que tem que gerar em nós uma continuidade na nossa vida, no nosso relacionamento. O Senhor está dizendo para muitos de nós hoje: resgata, restaura o que você deixou para trás, volta a fazer o que você fazia, reflita no seu coração o que você abandonou desde aquele primeiro encontro. Se lá no passado você fazia devocionais, você colocava louvor e adoração na sua casa, se você tinha ânimo e disposição para falar de Jesus no seu trabalho, com as pessoas que você encontrava, resgata isso hoje. Cura esse conflito da sua alma, preencha esse vazio que ficou, porque se não preencher com isso, o mundo vai preencher com aquilo que ele oferece. Resgata o seu ministério, resgata o seu chamado. Ora e peça ao Espírito Santo aonde Ele quer te usar. Peça ao Espírito Santo para te mostrar aonde você pode ser voluntário, seja na igreja ou no seu dia a dia lá fora. Desperta o teu coração. Talvez você tenha aí um chamado de intercessão e você nunca se despertou para ser de fato um intercessor. E há aí um vazio te chamando para isso. Talvez você tenha um chamado para auxiliar, para cuidar das crianças, para edificar a vida das crianças. Você tem até um dom, mas você não colocou em prática. Deixa que outro faça. Resgata. Talvez você tenha vontade de fazer parte da diaconia, de fazer parte do louvor, de qualquer área de atuação da igreja. Resgata. Nós não fomos chamados simplesmente para vir no domingo e sentar no banco e voltar embora. Nós precisamos servir para alguma coisa a mais. Nós não podemos só nos encher do alimento, encher a nossa barriga e não distribuir. Isso aqui é uma despensa de Deus. É um lugar onde o Senhor guarda os seus alimentos, os seus recursos, onde nós, todos os domingos, estamos aqui para colher, para pegar nessa despensa do Senhor algo para a nossa vida.
Mas só para nós? Não foi isso que o Senhor Jesus deixou no final dos seus ensinamentos. Nós nos alimentamos para alimentar outros, para servir, para colocar a nossa vida à disposição. E o Espírito Santo vai falar no teu coração como você tem que fazer isso. Pode ser no seu trabalho, no seu estudo, no seu dia a dia, no trânsito, sei lá, não importa. Mas se você orar e buscar em Deus, o Espírito Santo vai te mostrar onde você pode ser útil e servir. Aqui na nossa igreja local, nós temos necessidade, várias necessidades, e basta você levantar a mão e conversar. O nosso Ministério Intensidade é um ministério que inicia nessa área de voluntariado. Pode procurar a Sabrina, pode procurar qualquer um de nós, e você expor: olha, eu quero fazer algo, quero servir, quero trabalhar na recepção, quero começar a fazer alguma coisa. Zaqueu seguiu em frente. Ele não voltou para a coletoria. Ele serviu e continuou servindo provavelmente até o final da sua vida. Nós não podemos desanimar. No nosso relacionamento com Deus não existe aquela história: vou dar um tempo. Aliás, essa frase era meio conhecida na minha época de jovem, né? A gente iniciava lá um relacionamento, um namorozinho, e de repente a gente via que não era bem o que a gente queria, e chegava e falava: vamos dar um tempo. Dar um tempo significava pôr um fim, né? Ó, não está dando certo, vamos dar um tempo. Com Deus não tem esse negócio de dar um tempo. Ou é, ou não é. Nós somos chamados para fazer algo, e o Espírito Santo tem incomodado a igreja, para que ela faça, para que ela haja, para que ela tenha atitudes. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música, e nós vamos ter um momento de oração, de resgate. Essa noite foi um encontro marcado por Deus para cada um de nós que estamos aqui. Não foi por acaso que a gente saiu da nossa casa, não é porque a gente não tinha nada para fazer, não é porque a gente gosta e sente falta se não vem no culto. A palavra de Deus tem um propósito na nossa vida. E olhando para essa história tão conhecida e para aquilo que o Espírito Santo nos levou a refletir nessa noite, eu quero